O tema escolhido desta semana diz respeito a como saciar o desejo de doce sem prejudicar a saúde. Para tanto, nós conversamos com muito prazer com a nutricionista funcional Mariana Preze. Como vai, Mariana? Oi, tudo bem, Cris? Prazer estar aqui contigo nesse canal. Muito bom. Muito bem. Doutora, como a pandemia aumentou a nossa ansiedade e a nossa ansiedade aumentou o desejo pela ingesta de alimentos doces, o que nós fazemos? Boa pergunta, né, Cris? Porque realmente as pessoas estão consumindo muito mais açúcar nesse momento, né? E essa vontade de comer doce aciona o tempo todo, porque quanto mais doce você come, mais vontade você vai ter. Porque tem um mecanismo que acontece no nosso corpo, que é quando você come o doce, libera a dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar, né, do prazer. Então, aquilo te dá um prazer momentâneo. Passado alguns minutos, um outro hormônio é liberado, que é a insulina, para fazer com que essa glicose diminua lá no sangue. Então, automaticamente sobe rapidamente essa glicose com o consumo do açúcar, mas na sequência há uma queda dessa glicose no sangue, então há como se fosse uma hipoglicemia, e aí você tem a vontade novamente de comer o açúcar para tentar compensar aquela glicose que estaria faltando na circulação. Então, é um vício que vai ser gerado pelo consumo exagerado do açúcar cada vez mais, cada vez mais. E dentro deste ciclo vicioso, o que a gente faz? Ou o que é possível fazer? É bem importante isso, porque o consumo dos açúcares, especialmente o açúcar refinado, os açúcares adicionados na nossa alimentação, faz esse estrago todo. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que compor a nossa alimentação com alimentos que tenham uma carga glicêmica mais adequada, equilibrada, que possa reduzir essa liberação da glicose para a circulação. E de que forma a gente consegue fazer isso? Então, colocando fibras, especialmente as sementes, fibras de aveia, né, do próprio farelo, ou de castanhas, nozes, tudo que tiver mais quantidade de fibras vai retardar esse esvaziamento gástrico lá no estômago e essa glicose vai ser liberada mais lentamente. Vai te dar muito mais saciedade, vai ficar com mais tempo sem vontade de comer algo, e isso vai ajudar. Mariana, e aquela alternativa de colocar sementes dentro dos saquinhos e os saquinhos dentro da bolsa, e quando vira aquele desejo, a gente comer essas sementes, isso é uma boa prática? Com certeza, ajuda muito, porque é um alimento super completo, ele é riquíssimo, então, em proteínas, vitaminas, minerais, tem fibras, tem gordura de qualidade, um alimento completo, então ele não vai te dar esses picos glicêmicos. O que a gente tem que observar é reduzir essa quantidade de açúcar adicionado e das próprias preparações, e talvez colocar alimentos que sejam doces ao natural, como as próprias frutas, e a gente adicionando, então, essas sementes ou as castanhas, como você está falando, vai melhorar também essa liberação da glicose ou da frutose, que é da fruta, e vai ajudar também na saciedade. Falando em saciedade, a possibilidade de nós tomarmos bastante água, isso pode deixar a fome mais aquietada? Eu sempre digo que muitas vezes a vontade de comer algo é uma necessidade de repor líquidos, porque as pessoas se hidratam muito mal, sem perceber, não sentem mais sede, isso é um mecanismo fisiológico, que ela passou anos sem tomar uma quantidade boa de líquidos, então ela acaba não percebendo que tem sede, o cérebro nem manda mais essa informação. Então eu sempre digo, antes de comer, coloque inicialmente um copo de água, então primeiro se hidrate para depois comer, sim, ajuda muito. Mariana, para encerrar, eu faço aquela pergunta tradicional, mas extremamente importante, inclusive agora que nós estamos entrando na primavera, né? Existe uma quantidade mínima de água por dia ou depende de muitas variáveis? Os líquidos a gente calcula, né? Vai depender muito do peso da pessoa, da atividade que ela está executando, mas em geral a gente calcula 35 ml por quilo de peso. Então, se a pessoa tem 70 quilos, a gente multiplica por 35 ml e vê a quantidade certa que aquela pessoa precisa consumir.
Obviamente que isso vai alterar em alguns momentos do teu dia, quando tiver um calor muito mais intenso, ou numa atividade mais exaustiva, daí a gente teria que repor um pouco mais. Mas esse é o básico, 35 ml por quilo de peso, isso vai estar super bem hidratado, fica bom assim. E alguma dica de ouro em relação à alimentação para a primavera? Com certeza, priorizar os alimentos ao natural. Quanto mais natural, na sua riqueza, com os bioativos, com os nutrientes essenciais que a natureza nos oferece, é tudo que nós precisamos repor para o nosso organismo, os 44 nutrientes essenciais. Está tudo aí, está tudo disponível, não está nas caixinhas dos alimentos prontos, não. Está lá na horta, na própria feira, né? Nos vegetais, nas frutas e verduras. Inclua a maior quantidade desses alimentos agora, especialmente agora quando começar esse calorzinho, né? Os mais vegetais crus, que as pessoas às vezes têm dificuldade em relação ao inverno. Abuse desses vegetais que já vai ajudar bastante no teu metabolismo e saúde e vitalidade. Muito bem, muito obrigado, nutricionista Mariana Preze, porque as suas palavras vão estimular que nós estejamos cada vez mais de bem com a vida. Obrigada.